Quando entrei no tribunal naquela manhã, minha filha, Dawn, revirou os olhos e sussurrou algo desdenhoso para o marido, Dave. Mas então algo extraordinário aconteceu. O juiz olhou para cima, congelou completamente e murmurou, incrédulo: "É ela." O tribunal inteiro ficou em silêncio. Nenhum deles tinha ideia de quem eu realmente era até aquele momento. Aquele julgamento mudou tudo. Meu nome é Maeve. Tenho 69 anos e até alguns meses atrás, eu era apenas uma avó comum. Todas as manhãs eu acordava às 6 horas, preparava meu café na mesma caneca lascada que usava há 20 anos e olhava pela janela da minha pequena cozinha enquanto regava as violetas africanas que meu falecido marido tanto amava. Era uma vida simples e previsível, cheia de pequenos rituais que me davam paz. Por 45 anos fui a mãe que sacrificou tudo pela minha única filha, Dawn. Trabalhei à noite limpando escritórios, vendi cupcakes caseiros nos fins de semana e costurei roupas para ganhar um dinheirinho extra. Tudo para que ela pudesse ir para a faculdade e ter a vida que eu nunca tive. Quando ela se casou com Dave, um homem arrogante que nunca me disse uma palavra gentil, engoli meu orgulho e os recebi em casa todos os domingos com uma mesa posta e meu melhor sorriso. Pensei que depois que meu marido falecesse, Dawn e eu nos aproximaríamos. Como eu era ingênua! Em vez de encontrar conforto na nossa companhia, minha filha começou a me ver como um fardo. Suas visitas tornaram-se obrigatórias e frias, suas ligações menos frequentes e suas desculpas para me evitar tornaram-se cada vez mais criativas. A maior humilhação da minha vida aconteceu numa quinta-feira cinzenta de outubro. Eu tinha preparado o frango com bolinhos que ela adorava, aqueles que eu levava horas para fazer, mas que sempre a faziam sorrir quando ela era pequena. Estendi minha melhor toalha de mesa, aquela com o bordado que eu fazia quando ela era adolescente, e até comprei flores frescas para o centro de mesa. Quando chegaram, Dave entrou na minha casa como se fosse o dono, afundou na poltrona do meu falecido marido e ligou a televisão sem nem dizer oi. Dawn usava um vestido verde que eu mesma havia comprado para ela, mas sua expressão era fria como o gelo de janeiro. "Mãe, precisamos conversar", disse ela com aquela voz que adquirira desde que se casou. Uma voz que parecia a de uma estranha. Ela se sentou na beirada da cadeira como se estivesse com pressa de ir embora. "Dave e eu tomamos uma decisão", continuou ela enquanto ele se sentava no sofá, com os olhos grudados na tela. "Esta casa é grande demais para você. Você não consegue mais mantê-la sozinho. E precisamos de um lugar maior para quando tivermos filhos. Encontramos a comunidade de aposentados perfeita para pessoas da sua idade." Senti como se o chão tivesse se aberto sob mim. Esta era a casa onde Dawn dera seus primeiros passos, onde havíamos comemorado todos os aniversários, onde seu pai morrera segurando minha mão. Cada canto guardava nossas memórias mais sagradas. Cada fotografia na parede contava nossa história. "Mas Dawn, está é a nossa casa. Todas as nossas memórias estão aqui", implorei, com a voz trêmula e cada palavra quebrada ao sair da minha boca. "As lembranças estão no coração, mãe, não nas paredes", respondeu ela com uma frieza que me arrepiou até os ossos. "Além disso, a comunidade tem atividades para pessoas como você. Você ficará melhor lá. Terá companhia de pessoas da sua idade." Dave sorriu satisfeito enquanto começava a avaliar os cômodos com os olhos, como se já fosse o dono. "É para o seu bem, senhora Maeve", acrescentou com aquele sorriso falso que eu tanto odiava. "Nós cuidamos de toda a papelada. Não se preocupe com nada." Meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Minha própria filha, a criança por quem eu havia sacrificado minha juventude, minha saúde e meus sonhos, estava me expulsando de casa para entregá-la àquele homem desprezível. Lágrimas ameaçaram cair, mas eu as engoli. Eu não lhes daria o prazer de me ver chorar. "Preciso de tempo para pensar", murmurei com a pouca dignidade que me restava. "Não há muito o que pensar, mãe", respondeu Dawn, levantando-se. "Já está decidido. Eles vêm avaliar a casa na semana que vem." E com isso, eles foram embora. Deixaram meu frango e meus bolinhos intocados, minhas flores murchando e meu coração em pedaços na mesa onde um dia fomos uma família feliz. Naquela noite não consegui dormir. Sentei na cozinha, olhando para as fotos na parede. Dawn bebê. Dawn no seu primeiro dia de aula. Dawn no dia da sua formatura. Em todas as fotos eu estava lá, segurando-a, abraçando-a, sorrindo com orgulho. Como tinha chegado a esse ponto? Como a garota que um dia me disse que eu era seu herói agora me tratava como lixo. Os dias seguintes foram um pesadelo. Dave trouxe um avaliador imobiliário sem avisar, um homem de terno cinza que andou pela minha casa como se ela fosse um objeto à venda. Ele tomou notas, mediu cômodos e falou sobre reformas potenciais e necessárias como se eu nem estivesse lá.
Dawn o acompanhava, concordando com cada comentário depreciativo sobre a minha casa. Os canos são velhos, disse o avaliador, e esses azulejos da cozinha são antiquados. Você teria que trocar tudo. Meu marido colocou aqueles azulejos com as próprias mãos quando Dawn tinha 10 anos. Cada um representava horas de trabalho, amor e esperança para o nosso futuro. Mas para eles eram apenas obstáculos para a nova vida. A humilhação atingiu o ápice quando Dawn trouxe para casa folhetos da comunidade de aposentados. Olha, mãe, tem jardins lindos e tem bingo às terças-feiras, disse ela com aquele tom de voz falso que usava quando queria me convencer de alguma coisa. Além disso, tem uma enfermeira de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você estará mais segura. Morei nesta casa por 30 anos sem um único problema. Conhecia todos os meus vizinhos. Tinha minhas rotinas, minhas plantas, minhas memórias. Mas para Dawn, nada disso importava. Tudo o que importava era que eu saísse do caminho dela. No dia em que eu menos esperava, eles chegaram com os papéis. Dave entrou como se fosse o proprietário, seguido por Dawn e um homem que se apresentou como advogado. Senhora Maeve, já preparamos todos os documentos para a transferência do imóvel. Só precisamos da sua assinatura. Transferência? Perguntei, confusa. Achei que você fosse vender a casa. Dawn evitou meu olhar. Bem, Dave e eu decidimos ficar com ele. É melhor para a família manter as propriedades. Foi então que entendi tudo. Não era só que eles queriam me tirar dali. Queriam se apropriar da minha casa, do legado que meu marido e eu construímos com tanto esforço. Era um roubo disfarçado de preocupação filial. Não vou assinar nada, eu disse com a voz mais firme que consegui reunir. Dave se levantou abruptamente com o rosto completamente mudado, revelando a agressividade que sempre escondeu quando meu marido era vivo. Senhora, a senhora não está mais em condições de tomar decisões. Dawn é sua única herdeira e está agindo em seu melhor interesse. Esta é a minha casa, gritei, surpreendendo-me com a minha própria força. E eu não vou embora. Mãe, não complique isso, murmurou Dawn, finalmente demonstrando algum desconforto. Você sabe que não pode continuar morando sozinha. Semana passada, você esqueceu de desligar o fogão a gás. Era mentira. Eu nunca tinha me esquecido de fechar o gás. Mas Dave sorriu como se tivesse encontrado a desculpa perfeita. Vamos lá, Dawn. Sua mãe não está bem. É perigoso deixá-la sozinha. O advogado pigarreou. Senhora, se a senhora não assinar voluntariamente, talvez tenhamos que explorar outras opções legais. Um processo por incapacidade mental, por exemplo. Senti o mundo se fechando sobre mim. Minha própria filha estava disposta a me declarar incompetente para roubar minha casa. O homem que eu havia aceitado como genro estava me ameaçando na minha própria sala de estar, e eu, uma mulher de 69 anos, estava completamente sozinha contra eles. Preciso de tempo, murmurei, derrotado. Você tem uma semana, disse Dave friamente. Depois faremos o que for preciso. Quando eles foram embora, desabei na poltrona do meu marido e chorei como não chorava desde o funeral dele. Chorei pela filha que havia perdido, pelo lar que estavam tirando de mim, pela vida que estava se desintegrando ao meu redor. Senti-me traída, humilhada, completamente indefesa. Naquela noite, pela primeira vez na vida, pensei em desistir. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse velho demais, fraco demais, inútil demais para lutar. Talvez fosse melhor aceitar meu destino e desaparecer em silêncio, como eles queriam. Mas então algo dentro de mim se recusou a morrer, uma pequena chama de dignidade que ainda ardia no meu peito. Eu não ia deixar que me pisoteassem sem lutar, não depois de uma vida inteira de sacrifício e devoção. No dia seguinte, Dawn voltou sozinha. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Talvez ela tivesse reconsiderado. Talvez tivesse vindo me pedir perdão. Como eu estava errado. Mãe, vim te ajudar a fazer as malas, disse ela com aquela voz robótica que havia adotado. Trouxe caixas. Podemos começar com suas roupas. Olhei para ela, procurando por qualquer vestígio da garota que criei, mas só encontrei uma estranha, fria e calculista. Dawn, por favor, reconsidere. Eu sou sua mãe. É exatamente por isso que estou fazendo isso, ela respondeu sem me olhar nos olhos. Porque eu te amo e quero o que é melhor para você. Amor, isso era amor. Me despojando da minha casa, da minha dignidade, de tudo o que me restava. Isso era amor. Nas horas seguintes, Dawn começou a empacotar meus pertences como se fossem objetos sem valor. Ela pegou minhas fotos de família e as enfiou descuidadamente em caixas. Ela empacotou os livros que meu marido havia me dado, os pratos de porcelana do meu casamento, as toalhas de mesa que eu havia bordado durante anos de noite sem dormir. Este vestido é tão velho, mãe.
Acho que você não precisa dele, ela disse, segurando meu vestido de luto, o mesmo que eu tinha usado no funeral do meu marido. Deixa pra lá, implorei. Por favor, deixa pra lá. Mas ela já tinha colocado numa sacola de doações. Minha dor não importava. Meus sentimentos não importavam. Eu não importava. A gota d'água foi quando ela encontrou minha caixa de joias. Dentro dela estavam minha aliança de casamento, os brincos que meu marido me dera no nosso 20º aniversário e uma pequena corrente de ouro que pertencera à minha mãe. Essas joias estarão mais seguras em um cofre, disse Dawn, guardando-as na bolsa. Elas podem se perder ou ser roubadas na comunidade. Essas são minhas, gritei, tentando arrancar a bolsa dela. Mãe, você está ficando muito chateada. Isso só confirma que você não sabe cuidar de si mesma, ela respondeu com aquela calma nauseante que me arrepiou até os ossos. Naquele momento eu soube que havia perdido minha filha para sempre. A Dawn que eu conhecia havia morrido, e em seu lugar estava esta mulher sem coração, manipulada por Dave e cega pela ganância. Naquela noite, quando Dawn foi embora, levando minhas joias e minhas memórias mais preciosas, fiquei sozinha em minha casa meio vazia. As paredes nuas me lembravam o quão pouco eu tinha, como tinha sido fácil para elas desmantelar uma vida inteira. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Sentei-me no chão da minha sala, cercado por caixas abertas e memórias dispersas, e me perguntei como as coisas tinham chegado a esse ponto. Em que ponto eu havia me tornado invisível quando havia deixado de ter importância? Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Dave chegava cedo todas as manhãs para supervisionar o processo como se eu fosse incapaz de embalar minhas próprias coisas. Ele trouxe estranhos que mediram, fotografaram e avaliaram cada canto da minha casa. Falavam de mim como se eu não estivesse presente, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser removido. A moça vai ter que acelerar o processo, disse Dave para Dawn. Os carregadores chegam na segunda-feira. Era sexta-feira. Faltavam-me 3 dias para a casa onde vivi por 30 anos, onde criei minha filha, onde amei e fui amada. E se eu não terminar de fazer as malas? Perguntei num sussurro. Não se preocupe, mãe, respondeu Dawn sem tirar os olhos do celular. A equipe de mudança cuidará de tudo. Leve apenas o essencial. O que é essencial? Como se uma vida inteira pudesse ser reduzida ao essencial. Naquela tarde, depois que eles foram embora, andei pela minha casa como um fantasma. Toquei as paredes que meu marido havia pintado. Sentei-me em todas as cadeiras onde tínhamos tomado café da manhã em família. Abri todas as gavetas que guardavam pequenos tesouros da minha vida passada. Na gaveta da mesa do meu marido, encontrei cartas antigas, contas pagas e alguns documentos que eu nunca tinha visto. A maioria deles era sem importância, mas havia uma pasta que eu nunca tinha visto. Estava marcada com as iniciais do meu marido e tinha um pequeno cadeado. Curioso e desesperado para encontrar algo, qualquer coisa que me conectasse a tempos melhores, procurei a chave em todos os seus lugares habituais. Finalmente a encontrei dentro de um livro antigo, marcando uma página que falava sobre investimentos em imóveis. Quando abri a pasta, meu mundo mudou para sempre. Havia documentos que eu não entendia completamente, mas um me chamou a atenção imediatamente. Era um testamento datado de apenas 6 meses antes da morte do meu marido, que eu nunca tinha visto antes. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Meu marido tinha uma visão muito mais ampla do que eu imaginava. E Dawn, minha querida Dawn, não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Com as mãos trêmulas, comecei a ler o testamento que mudaria minha vida para sempre. Meu marido, que sempre fora tão reservado em relação a dinheiro, esteve muito mais ocupado do que eu imaginava durante seus últimos anos. O documento revelava que meu querido marido não era apenas o modesto funcionário que eu acreditava que fosse. Durante décadas, ele investiu discretamente cada centavo extra que ganhava. Comprou pequenas propriedades quando os preços estavam baixos. Investiu em ações de empresas que agora valiam uma fortuna. E acumulou uma riqueza que eu jamais poderia ter imaginado, nem nos meus sonhos mais loucos. Mas isso não era tudo. O testamento especificava claramente que eu era o único herdeiro de tudo. Dawn receberia apenas uma pequena quantia se eu morresse, e somente se ela tivesse cuidado de mim com amor e respeito durante meus últimos anos. Meu marido tinha sido mais sábio do que eu pensava. Ele tinha visto algo em Dave que eu me recusava a reconhecer. Havia também uma cláusula que me deixou sem fôlego. Meu marido era o dono de todo o prédio onde Dawn e Dave moravam. O apartamento que eles achavam que estavam pagando mensalmente era, na verdade, nosso. Todos os inquilinos do prédio estavam nos pagando aluguel, e esse aluguel havia sido depositado automaticamente em uma conta que eu desconhecia. Com dedos trêmulos, vasculhei os papéis até encontrar os extratos bancários.
O valor era astronômico. Durante 2 anos, desde a morte do meu marido, vivi como uma viúva pobre enquanto uma fortuna se acumulava no banco. E houve mais surpresas. Meu marido possuía ações da empresa onde Dave trabalhava. Não apenas ações menores, mas uma participação significativa o suficiente para que ele pudesse praticamente influenciar as decisões da empresa. Também houve investimentos em restaurantes, pequenos negócios e até mesmo um grande pedaço de terra nos arredores da cidade que agora valia milhões. Li e reli cada documento, cada contrato, cada certificado. Tudo estava lá, perfeitamente organizado e legal. Meu marido havia construído um império silencioso, e eu era sua imperatriz sem nem saber. Mas o que mais me impactou foi uma carta pessoal que encontrei no final da pasta. Era escrita à mão pelo meu marido e endereçada a mim. Minha querida Mavi, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que não estou mais com você, e que você encontrou este tesouro que guardei para você. Perdoe-me por não ter lhe contado enquanto eu estava viva, mas eu queria que fosse uma surpresa para os seus anos dourados. Você sempre trabalhou tanto. Você sempre se sacrificou tanto por Dawn e por mim, que eu queria ter certeza de que nunca lhe faltaria nada. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto eu continuava lendo. Também preciso confessar uma coisa. Nunca confiei completamente em Dave. Há algo nele que não gosto. Uma ambição que me preocupa. É por isso que estruturei tudo dessa maneira. Se Dawn cuidar de você e respeitar você como você merece, ela terá uma vida confortável. Mas se ela te tratar mal ou tentar se aproveitar de você, você tem todo o poder para se proteger. Meu marido previu exatamente o que estava acontecendo. Ele viu Dave desde o início e preparou minha defesa antes de morrer. Use esse poder com sabedoria, meu amor. Não para machucar, mas para se proteger e ensinar. No fundo, Dawn é uma boa pessoa. Ela só está confusa. Mas se precisar se defender, agora você tem as ferramentas para isso. Assinado, seu marido que te ama por toda a eternidade. Sentei-me no chão da minha sala de estar, cercada por documentos que valiam milhões, chorando pelo sábio que havia perdido e pela filha que estava prestes a perder. Mas pela primeira vez em meses não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de gratidão, de esperança e sim também de satisfação silenciosa. Dawn e Dave achavam que estavam me despojando de tudo. Não faziam ideia de que eu era dona do prédio onde moravam, das ações da empresa onde ele trabalhava e de propriedades por toda a cidade. Achavam que estavam me expulsando da minha casa para tomá-la para si, sem saber que aquela casa era a coisa menos valiosa que eu possuía. Naquela noite não dormi, mas pela primeira vez em semanas não foi por tristeza. Foi porque minha mente estava trabalhando, planejando, calculando. Meu marido tinha me dado mais do que dinheiro. Ele tinha me dado poder, e agora eu tinha que decidir como usá-lo. A manhã de segunda-feira chegou com uma chuva fina batendo nas janelas. Dawn e Dave chegaram cedo com os carregadores, esperando me encontrar de malas prontas para partir. Em vez disso, me encontraram sentada calmamente na minha poltrona favorita, tomando chá como se fosse um dia qualquer. Mãe, o que você está fazendo? Os carregadores já chegaram, disse Dawn com aquela impaciência que já havia desenvolvido. Não vou mais embora, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim. Dave se aproximou com aquele sorriso ameaçador que eu conhecia tão bem. Senhora Mavi, já conversamos sobre isso. A senhora não tem escolha. Olhei-o diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Você tem razão, Dave. Eu não tenho escolha. Mas acontece que você também não tem. Algo no meu tom deve tê-los alertado, pois Dawn se aproximou com uma expressão preocupada. Do que você está falando, mãe? Estou falando do fato de que acabei de descobrir algo muito interessante sobre minha situação financeira, eu disse, tomando outro gole de chá. Mas não se preocupe, você vai entender tudo em breve. Dave e Dawn me olharam com aquela expressão que reservavam para quando achavam que eu estava falando bobagem. Mas eu não era mais a mesma mulher assustada da semana anterior. Eu tinha um plano e, mais importante, tinha o poder de executá-lo. Mãe, chega de brincadeiras, disse Dawn, irritada. Os carregadores estão esperando. E eles têm outros trabalhos depois do nosso. Então eles podem ir embora, respondi calmamente. Porque não vão levar nada para cá. Dave se levantou abruptamente. Senhora, acho que a senhora não entende a situação. A senhora não tem mais escolha neste assunto. Pelo contrário, Dave, acho que é você quem não entende a situação. Levantei-me lentamente da cadeira e caminhei até a mesa onde havia deixado alguns dos documentos que encontrara. Não todos, apenas alguns que eu precisava para a conversa. Você sabia que seu apartamento, onde você mora há 3 anos, nunca foi pago ao verdadeiro dono? Dawn franziu a testa. Do que você está falando? Pagamos religiosamente todo mês.
Sim, mas você paga para uma empresa de administração de imóveis que, por sua vez, deposita o dinheiro para mim, porque eu sou o dono do prédio inteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dave foi o primeiro a reagir com uma risada nervosa. Isso é impossível. Você vive com uma pensão miserável. Eu vivi de pensão porque escolhi e respondi, aproveitando cada segundo da confusão. Meu marido era muito mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava. Mostrei a eles uma das escrituras. Dal a pegou com as mãos trêmulas e leu uma, duas, três vezes. Isso não pode ser real, murmurou. É tão real quanto o fato de vocês estarem me expulsando da minha própria casa para tomá-la para vocês. Mas acontece que esta casa é a coisa menos valiosa que eu tenho. Dave arrancou o documento das mãos de Dawn. Seu rosto empalideceu ao ler. Isso tem que ser falso, um documento falsificado. Você pode verificar quando quiser, eu disse com um sorriso que não senti há meses. Na verdade, eu te encorajo a fazer isso. Dawn desabou no sofá como se suas pernas tivessem sido amputadas. Por que você nunca nos contou nada? Porque eu não me descobri até 3 dias atrás. Seu pai guardou esse segredo para me proteger. Que visionário ele era. Dave começou a andar em círculos pela sala, visivelmente agitado. Isso muda tudo, Dawn. Se sua mãe realmente é dona do prédio, significa que ela pode te despejar quando quiser. Junto com todos os outros inquilinos que me pagam em dia há 2 anos, completei a frase para ele. Você não pode fazer isso, disse Dawn com a voz embargada. Somos uma família. Família? A palavra saiu da minha boca com mais amargura do que eu pretendia. Como quando você ia me declarar mentalmente incapaz para roubar minha casa. Como quando você empacotou minhas memórias como se fossem lixo. Como quando você roubou as joias da minha mãe. Dawn começou a chorar. Mas não eram mais as lágrimas manipuladoras que ela aprenderá a usar. Eram lágrimas de terror genuíno. Mãe, por favor, podemos consertar isso. Foi tudo ideia do Dave. Dawn. Dave gritou, furioso por ela estar o culpando. É verdade, ela continuou, ignorando-o. Ele me convenceu de que era o melhor para você. Disse que você estava perdendo a memória, que não conseguia cuidar de si mesma. E você acreditou nele? Perguntei, sentindo meu coração se partir mais uma vez. Você conhece sua mãe tão pouco a ponto de acreditar nele mais do que na sua própria intuição? Os carregadores que estavam esperando na entrada aproximaram-se confusos. Com licença, vocês vão levar as coisas ou não? Porque temos outro serviço em 1 hora. Não, respondi com firmeza. Nada está sendo movido aqui. Pode ir. Dave se aproximou de mim com aquela agressividade que sempre escondeu. Isso não acabou, minha velha. Vamos contestar esses documentos. Vamos provar que são falsos. Vá em frente, eu disse, impassível. Enquanto isso, espero que você tenha dinheiro suficiente guardado para encontrar outro lugar para morar, porque no primeiro dia do mês que vem você vai receber uma notificação de despejo. Você não pode fazer isso conosco, Dave gritou, perdendo completamente a compostura. Eu posso e farei isso, mas não se preocupe, serei justo. Vou te dar os 30 dias que a lei permite. Dawn se levantou abruptamente do sofá. Mãe, por favor, você precisa entender. O Dave me disse que se eu não te convencesse a se mudar, ele me deixaria. Ele disse que não suportava viver sabendo que você estava aqui sozinha, sendo um perigo para si mesma. E isso justifica tudo que você fez comigo? Perguntei. Justifica me tratar como lixo, guardar minhas memórias sem cuidado, roubar as joias da sua avó. Vou te devolver agora mesmo, disse Dawn, procurando desesperadamente em sua bolsa. É tarde demais para isso, Dawn. Dave se aproximou novamente, mas desta vez sua atitude era diferente. Ele não estava mais ameaçador, mas quase suplicante. Senhora Maeve, podemos chegar a um acordo. Dawn está grávida. A senhora vai mesmo jogar seu neto na rua? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Dawn estava grávida e não tinha me contado. Eu ia ser avó e descobri isso por chantagem. É verdade? Perguntei a Dawn. Ela sentiu em meio às lágrimas. Eu queria te contar de um jeito diferente. Queria que fosse uma surpresa especial. Como a surpresa de me expulsarem de casa, respondi, mesmo sentindo minha determinação começar a vacilar. Mas então me lembrei das palavras do meu marido na carta. Não para machucar, mas para se proteger e ensinar. Dawn precisava aprender, e seu filho ou filha merecia crescer com valores diferentes dos que Dave estava ensinando. A notícia da gravidez me desarmou por um momento, mas então me lembrei de toda a dor que me causaram. Um bebê não apagou a humilhação, o desprezo ou os meses de sofrimento que me fizeram passar. Parabéns pelo bebê, Dawn, eu disse com uma calma difícil de manter. Mas isso não muda o que você fez comigo. Mãe, por favor, implorou Dawn.
Pense no seu neto. Você quer mesmo que ele cresça sem conhecer a avó? A avó deles estava aqui o tempo todo, respondi. Foram vocês que decidiram se livrar de mim. Dave tentou uma última manipulação. Senhora Maeve, se a senhora realmente tem tanto dinheiro quanto diz, por que não nos ajuda em vez de nos punir? Poderíamos ser uma família unida. Olhei para ele com o desprezo que ele merecia. Uma família unida como quando você ameaçou me declarar mentalmente incapaz, como quando você virou minha filha contra mim. Eu nunca. Quieto, Dave. Interrompi-o com uma autoridade que eu desconhecia. Já ouvi o suficiente das suas mentiras. Os carregadores já tinham ido embora, deixando-nos sozinhos na tensão que tomava conta da casa inteira. Dal chorava silenciosamente. Dave andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e eu me senti estranhamente calma pela primeira vez em meses. Eis o que vai acontecer, anunciei. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Durante esse tempo, não quero ver vocês por aqui, a menos que seja uma emergência de verdade. E depois disso? Perguntou Dawn com a voz embargada. Depois disso, veremos se você aprendeu alguma coisa sobre respeito e família. Dave explodiu. Isso é chantagem emocional. Você está usando seu dinheiro para nos manipular. Manipulação? A palavra me fez rir amargamente. Como quando você usou minha suposta incompetência mental para me manipular. Como quando você usou o amor da minha mãe para me chantagear. É diferente, murmurou Dave. Mas ele nem parecia mais convincente para si mesmo. Você tem razão, admiti. É diferente porque eu realmente tenho o poder que estou usando. Dawn se levantou do sofá com movimentos lentos. Tem alguma coisa que possamos fazer para você mudar de ideia? Sim, respondi sem hesitar. Mas acho que o Dave não está disposto a fazer isso. O que foi? Ela perguntou, agarrando-se àquela esperança. Quero um pedido de desculpas sincero e verdadeiro por toda a humilhação que você me fez passar. Quero que você admita que me tratou como lixo. E quero que o Dave admita que tudo isso foi ideia dele. O rosto de Dave ficou vermelho de raiva. Eu nunca vou me humilhar na sua frente. Então prepare-se para ir, eu disse simplesmente. Dawn olhou para ele suplicante. Dave, por favor. Ela é minha mãe. Ela é sua sogra. Podemos engolir nosso orgulho pelo nosso filho. Não, gritou ele. Não vou me curvar diante dessa velha manipuladora. O insulto pairou no ar como um tapa. Dawn ficou boquiaberta, finalmente vendo o marido sem as lentes do amor cego. Velha manipuladora, repeti baixinho. Interessante. É isso que você realmente pensa de mim, Dave? Não, murmurou Dawn. Mas ele já havia perdido o controle. Sim, é o que eu acho. Uma velha amargurada que não suporta ver a filha feliz. Foi por isso que ela inventou toda essa história sobre o dinheiro. Inventei. Fui até a mesa e peguei mais documentos. Eu também inventei esses extratos bancários. Eu inventei essas escrituras de propriedade? Eu inventei esses certificados de ações? Coloquei cada documento na mesa de jantar, um por um, até que a superfície ficou coberta com provas irrefutáveis da minha fortuna. Dawn se aproximou e começou a examinar os papéis com as mãos trêmulas. Meu Deus, mãe! Isso é real. É tudo real, muito real, confirmei. E agora você entende por que seu marido está tão desesperado para me desacreditar. Dave tentou uma última jogada. Dawn, você não acredita que sua mãe escondeu tudo isso por anos. Ela é uma mentirosa. Não, gritou Dawn de repente, surpreendendo a todos. Pare com isso, Dave. Pare logo. Ela se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Você tem razão. Eu te tratei como lixo. Tirei suas memórias, suas joias, sua dignidade. E o pior é que fiz isso porque ele me convenceu de que você era um fardo. Dawn, não dê ouvidos a ela, tentou Dave, mas ela o ignorou completamente. Ele encheu minha cabeça com mentiras sobre sua saúde mental, sobre os perigos de você morar sozinha. Ele me fez sentir culpada por te deixar aqui quando tudo o que você queria era ficar em casa. Dawn, fique quieta, ordenou Dave. Mas já era tarde demais. Nunca mais me mande ficar quieta, ela gritou. Estou farta das suas manipulações. Cansada de você me usar para machucar a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pela primeira vez em anos, Dawn defendeu algo que acreditava ser certo, em vez de seguir cegamente as ordens do marido. Dave olhou para ela com uma frieza que me arrepiou até os ossos. Se você escolher sua mãe em vez de mim, Dawn, esse relacionamento acabou. Dawn ficou imóvel por um momento, processando o ultimato. Então, para minha surpresa, ela se endireitou e o olhou diretamente nos olhos. Então acabou, disse ela com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Dave ficou paralisado, como se não conseguisse acreditar no que acabará de ouvir.
Durante anos, ele controlara cada decisão, cada pensamento, cada movimento dela. E agora, pela primeira vez, ela lhe dissera não. Você não está falando sério, murmurou ele com um sorriso nervoso. Você está grávida, Dawn. Não consegue criar um filho sozinha. Não estarei sozinha, respondeu Dawn, olhando para mim pela primeira vez em meses com algo que parecia amor. Tenho minha mãe. Mas eu não estava pronta para perdoar tão facilmente. Os meses de humilhação, as noites de choro, a sensação de ter perdido minha única filha. Tudo isso não desapareceu com algumas palavras. Dawn, eu disse suavemente. Agradeço que você finalmente tenha aberto os olhos, mas isso não resolve tudo o que aconteceu. O rosto dela se fechou. Mãe, por favor. Sei que não mereço o seu perdão, mas estou disposta a fazer o que for preciso. Dave, percebendo que estava perdendo o controle da situação, adotou uma atitude diferente. De repente, ajoelhou-se na minha frente com um olhar de arrependimento que eu sabia ser falso. Senhora Maeve, a senhora tem razão. Foi tudo culpa minha. Convenci a Dawn de que a senhora não conseguia se cuidar. Eu a pressionei a tomar decisões difíceis. Por favor, me perdoe. Olhei para ele, sentindo uma mistura de satisfação e desgosto. Era patético vê-lo rastejar depois de meses de arrogância. Você está pedindo perdão agora, Dave, quando descobre que eu não sou a pobre e indefesa velha que você pensava que eu era. Eu estava terrivelmente errado, continuou ele, com aquela performance que eu também conhecia. Deixe-me compensar você. Podemos ser uma família feliz. Uma família feliz? Repeti. Como quando você ameaçou me declarar mentalmente incapaz. Isso foi um erro. Como quando você me chamou de velha manipuladora há 5 minutos. Dave engoliu em seco, percebendo que cada palavra que dizia estava sendo usada contra ele. Eu estava chateado. Não sabia o que estava dizendo. Não, eu disse com firmeza. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Você estava mostrando sua verdadeira face pela primeira vez. Virei-me para Dawn, que assistia a cena com uma expressão de vergonha e dor. E você, Dawn, por meses me tratou como um incômodo. Acha que um pedido de desculpas apaga tudo isso? Não, ela admitiu, com a voz embargada. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso tentar consertar as coisas. Como? Dawn olhou para Dave, que ainda estava ajoelhado no chão com uma expressão suplicante. Então, olhou para mim. Abandonando, disse ela finalmente. Abandonando este homem que me convenceu a trair a única pessoa que já me amou incondicionalmente. Dave se levantou abruptamente. Você não pode estar falando sério. Você vai ter um filho meu. Vou ter meu filho, respondeu Dawn com uma determinação que me encheu de orgulho, apesar de tudo. Não quero que eles cresçam vendo o pai manipular e maltratar a avó. Dawn, você está cometendo o maior erro da sua vida, ameaçou Dave. O maior erro da minha vida foi casar com você, ela respondeu. Dave olhou para nós dois com puro ódio. Isso não acabou. Vou lutar pela custódia do meu filho. Vou provar que vocês dois são loucos. Com que dinheiro você vai brigar? Perguntei calmamente. Porque amanhã de manhã vou falar com seu chefe. Você sabia que tenho ações suficientes na sua empresa para influenciar decisões de pessoal? O rosto de Dave ficou completamente pálido. Você não ousaria. Depois de tudo que você fez comigo. Claro que sim. Isso é um abuso de poder, ele murmurou. Como quando você abusou do amor da minha mãe para me manipular. Como quando você abusou da confiança da Dawn para colocá-la contra mim. Dave foi em direção à porta, mas parou antes de sair. Isso não acaba aqui, disse ele com a voz cheia de veneno. Vou destruir vocês dois. Vá em frente e tente, respondi impassível. Mas faça isso de outro lugar, porque você tem exatamente 1 hora para tirar suas coisas do meu prédio. 1 hora? Você disse que tínhamos 30 dias. Foi quando Dawn estava com você. Agora que ela está sozinha, não há motivo para você continuar morando na minha propriedade. Dave bateu a porta atrás de si, fazendo a casa inteira tremer. Dawn e eu ficamos sozinhos pela primeira vez em meses, cercados por um silêncio pesado e documentos que comprovavam uma realidade ainda difícil de processar. Mãe, murmurou Dawn depois de um longo tempo. Você pode me perdoar algum dia? Olhei para ela, aquela mulher de 30 anos que acabará de descobrir que vivia uma mentira, que havia traído a mãe por um homem inútil, que estava grávida e sozinha. Não sei, Dawn respondi honestamente. Você me magoou muito. Eu sei, ela sussurrou. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar você. Começando com o quê? Começando por devolver as joias da sua mãe, disse ela, tirando a bolsinha que havia pegado dias antes. E perguntando-se se eu posso ficar aqui esta noite. Não tenho para onde ir. Olhei para a bolsa com as joias da minha mãe. Depois olhei para minha filha grávida e sozinha, e senti meu coração amolecer um pouco.
Uma noite, disse eu finalmente. Mas amanhã começamos a conversar sobre como você vai reconquistar minha confiança. Dawn assentiu com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Obrigada, mãe. Prometo que vou consertar as coisas. Mas eu sabia que promessas eram fáceis de fazer e difíceis de cumprir. O verdadeiro teste viria nos dias seguintes. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Dawn ficou em seu antigo quarto, que eu mantinha exatamente igual desde que ela se casou. Durante o dia, caminhávamos pela casa como dois estranhos educados, conversando apenas sobre coisas necessárias. Café da manhã, o tempo, seus enjoos matinais. Mas eu estava observando cada gesto, cada palavra, cada tentativa de Dawn de reconquistar minha confiança. E o que vi me deu esperança. Pela primeira vez em anos, minha filha estava fazendo as coisas sozinha, sem esperar que outra pessoa as resolvesse por ela. Ela lavava a louça logo depois de comer, mantinha o quarto impecável e até começou a ajudar com as tarefas domésticas sem que eu pedisse. No terceiro dia, enquanto eu regava minhas violetas perto da janela, Dawn se aproximou com uma xícara de chá nas mãos. Mãe, podemos conversar? Assenti sem me virar para olhá-la. Eu estava aprendendo que o silêncio era mais poderoso que 1000 palavras. Tenho pensado muito nestes últimos dias, começou ela, sentando-se na cadeira onde Dave costumava sentar-se como um rei. Sobre tudo o que aconteceu, sobre as coisas que fiz e disse. Continuei regando minhas plantas, esperando. Percebi que não foi só o Dave que me mudou. Eu permiti que ele me mudasse. Escolhi acreditar nele em vez de confiar no meu próprio coração. Finalmente me virei para olhá-la. Ela tinha olheiras profundas e parecia mais magra, apesar da gravidez. Era evidente que ela não estava dormindo bem. E por que você acha que isso aconteceu? Perguntei a ela. Dawn suspirou profundamente. Porque era mais fácil culpar você do que encarar o fato de que eu tinha me casado com o homem errado. Essa honestidade me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, justificativas, mas não aquela admissão crua. Quando Dave começou a reclamar que você me visitava demais, eu sabia lá no fundo que ele estava sendo injusto. Mas era mais fácil achar que você era carente do que aceitar que ele era egoísta. Ela colocou as mãos na barriga, onde a gravidez mal aparecia. Quando ele começou a sugerir que você se mudasse para uma comunidade de aposentados, eu sabia que era errado, mas ele me convenceu de que era para o seu próprio bem. E eu queria acreditar nele porque isso significava que eu não teria que enfrentar o verdadeiro problema. Qual era o verdadeiro problema? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Que eu tinha me casado com um homem que não respeitava minha família, que não me respeitava e que nunca iria mudar. Nos dias que se seguiram, Dawn começou a me contar coisas que me arrepiaram. Como Dave a isolou gradualmente dos amigos, convencendo-a de que eles eram uma má influência. Como ele controlava cada centavo que ela gastava, dizendo que mulheres não sabiam lidar com dinheiro. Como ele a convenceu a largar o emprego porque esposas de verdade se dedicavam ao lar. E você nunca pensou em falar comigo sobre isso? Perguntei a ela uma tarde. Dave me disse que você não entenderia, que você era de outra geração. Ele me convenceu de que se eu contasse nossos problemas, você me mandaria embora. E ele não queria nenhuma interferência externa no nosso casamento. Cada revelação doía mais que a anterior. Minha filha sofria em silêncio enquanto eu acreditava que ela era feliz, e quando ela finalmente tentou se aproximar de mim, já era tarde demais, porque Dave a havia programado para me ver como inimiga. 2 semanas depois da partida de Dave, Dawn recebeu uma ligação que a deixou pálida como um fantasma. É o síndico do prédio, disse ela com a voz trêmula. Dave está no saguão. Ele diz que tem o direito de subir porque ainda é meu marido. E o que você disse a ele? Que eu não queria vê-lo, mas ele não quer ir embora. Ele está gritando que vai chamar a polícia. Que isso é sequestro. Levantei-me da cadeira com uma calma que me surpreendeu. Mande o gerente descer. Vou falar com ele. Mãe, ele está muito chateado. Não sabemos do que ele é capaz. Exatamente, respondi. É por isso que preciso ir até lá. Quando cheguei ao saguão, encontrei Dave furioso gritando com o pobre síndico do prédio, que tremia atrás de sua mesa. Aquela velha maluca sequestrou minha esposa, gritava Dave. Quero que você chame a polícia agora mesmo. Boa tarde, Dave, eu disse com uma voz serena. Ele se virou para mim com os olhos vermelhos. Obviamente tinha bebido. Devolva minha esposa agora mesmo. A Dawn está exatamente onde ela quer estar, respondi. E se você não sair da minha propriedade imediatamente, serei eu quem chamará a polícia. Isto não é sua propriedade. Você é um mentiroso. Peguei meu telefone e desquei o número do meu advogado, colocando no viva voz. Advogada Vitória, eu disse quando ela atendeu, é a Mavi. Tem um homem chateado aqui que se recusa a sair do meu prédio.
A senhora poderia confirmar que sou o proprietário legal? Claro, senhora Maeve, respondeu a voz clara do meu advogado. A senhora é a única proprietária do prédio localizado em... Dave ficou em silêncio enquanto ouvia a confirmação legal. O gerente olhou para ele com uma mistura de medo e constrangimento, finalmente entendendo a situação. Você precisa que eu esclareça mais alguma coisa, Dave? Perguntei depois de desligar. Isso não acabou, ele murmurou, mas não parecia mais convincente. Você tem razão, concordei. Porque amanhã vou falar com o seu supervisor na empresa e depois de amanhã com o banco que lhe concedeu o empréstimo para o seu carro. Contatos são úteis quando você tem dinheiro suficiente. Dave foi embora sem dizer mais nada, mas eu sabia que ele voltaria. Homens como ele não desistem facilmente. 2 meses depois, o dia do julgamento chegou como uma tempestade que esperávamos. Dave cumpriu a ameaça e nos processou por alienação parental e manipulação financeira, pedindo a guarda integral do bebê que Dawn carregava. Naquela manhã, enquanto eu me vestia com meu melhor terno preto, Dawn entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos. Mãe, estou com medo, confessou. E se o juiz acreditar nele? E se ele tirar meu bebê? Abracei-a pela primeira vez em meses, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Isso não vai acontecer, assegurei-lhe. Temos a verdade do nosso lado. Quando chegamos ao tribunal, Dave já estava lá com um advogado que claramente lhe custará mais do que ele podia pagar. Ele me olhou com aquele ódio familiar, mas desta vez isso não me intimidou. Eu tinha algo que ele jamais teria, a paz de espírito de alguém que sabe que está do lado certo. Dawn e eu nos sentamos no nosso banco. Ela usava um vestido roxo que destacava sua gravidez de 5 meses, e eu usava os brincos que meu marido tinha me dado de presente de aniversário. Estávamos preparadas. O advogado de Dave começou sua argumentação me retratando como uma mulher vingativa que usou seu dinheiro para destruir um casamento feliz. Ele falou sobre manipulação, chantagem emocional e uma sogra tóxica que não conseguia aceitar que sua filha tivesse crescido. Quando chegou a nossa vez, minha advogada, Vitória, levantou-se elegantemente e começou a apresentar as provas. Mensagens de texto em que Dave insultava Dawn. Gravações em que ele ameaçava deixá-la se ela não me expulsasse de casa. Depoimentos de vizinhos que ouviram seus gritos e abusos. Mas o momento decisivo chegou quando o juiz ergueu os olhos e me encarou. Senhora Maeve Williams? Perguntou ele, incrédulo. Sim, meritíssimo, respondi confusa com sua reação. O juiz tirou os óculos e me observou atentamente. Você trabalhou no Tribunal de Família há 30 anos? Meu coração parou. Sim, meritíssimo. Eu era secretária do juiz Miller. Você me ajudou quando eu era estagiária. Me ensinou a organizar arquivos. Me trouxe café quando eu trabalhava até tarde. Você sempre foi gentil comigo quando todos me tratavam como se eu fosse invisível. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Dawn olhou para mim, espantada. Dave empalideceu e eu senti como se o mundo tivesse parado. Meritíssimo, sou o juiz David Morales, continuou o juiz. Lembra-se de mim? E então eu vi, por trás dos cabelos grisalhos, das rugas e da autoridade, estava o jovem tímido que trabalhará no meu escritório décadas atrás. O rapaz que eu defenderá quando outros advogados zombavam dele. Aquele que eu encorajara quando ele duvidava de suas habilidades. David, murmurei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Claro, eu me lembro de você. O juiz sorriu e por um instante, voltou a ser aquele jovem inseguro, em busca de aprovação. Nunca me esqueci da sua gentileza, senhora Maeve. A senhora me disse que um dia eu seria um grande juiz, quando nem eu acreditava. Dave e seu advogado trocaram olhares de pânico. Sabiam que tinham perdido antes mesmo de começar. Meritíssimo, interrompeu o advogado de Dave. Acredito que isso constitui um conflito de interesses. Não há conflito, respondeu o juiz Morales com firmeza. Só a justiça, e após analisar todas as provas apresentadas, fica claro que o Sr. Dave Foster foi o único manipulador nesta história. O veredito foi contundente. Dave perdeu todos os seus direitos sobre o bebê e foi proibido de se aproximar de Dawn e de mim. Ele também teve que pagar as custas processuais e um acordo por danos morais. Quando saímos do tribunal, Dawn me abraçou como não fazia desde criança. Mãe, como é possível que o juiz a conhecesse? A vida anda em círculos, querida, respondi. E a gentileza sempre volta quando você menos espera. 6 meses depois, quando minha neta Serenity nasceu, entendi que tudo valeu a pena. Dawn havia recuperado sua essência. Ela se tornou a mãe amorosa que eu sempre soube que ela poderia ser. Certa tarde, enquanto embalávamos o bebê no jardim da nossa casa, Dawn me fez uma pergunta que eu esperava há tempos. Mãe, você realmente me perdoou? Olhei para ela.
Aquela mulher que havia crescido tanto em tão pouco tempo, que aprenderá a valorizar o que era verdadeiramente importante. Eu te perdoo, Dal, eu disse finalmente. Mas mais importante, você aprendeu a se perdoar. Naquela noite, enquanto preparava o chá na minha velha caneca lascada, pensei no meu marido e na carta dele. Eu havia usado o poder que ele me deixou exatamente como ele esperava, não para machucar, mas para proteger e ensinar. Dal havia aprendido que o amor verdadeiro não se baseia em controle, mas em respeito. E eu havia aprendido que nunca é tarde demais para defender a sua dignidade. Olhando pela janela para o jardim onde minha neta brincava, sorri. Algumas batalhas valem a pena lutar, e algumas vitórias têm um sabor melhor quando demoram a chegar. No fim, eu não precisei gritar para ser ouvido. Só precisei me lembrar de quem eu realmente era e defendê-lo com a paz de espírito de quem sabe que está do lado certo da história. 5 anos após o julgamento, minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia ter imaginado. A pequena Serenity, agora uma menininha de 4 anos com os olhos vivos da mãe e a mesma teimosia que eu, corria pelo jardim, perseguindo borboletas, enquanto Dal e eu preparávamos o almoço de domingo. Vovó Maeve, olha o que eu encontrei, gritou Serenity, correndo em minha direção com uma flor amarela em suas pequenas mãos. É lindo, meu amor, eu disse, levantando-a para lhe dar um beijo. Vamos colocá-lo no vaso com os outros? Dal sorriu para mim da cozinha. Durante aqueles anos, ela havia florescido de uma maneira extraordinária. Ela havia voltado a estudar e agora trabalhava como contadora em uma empresa pequena, mas próspera. E acima de tudo, ela havia recuperado aquele riso espontâneo que eu lembrava da sua infância. Mãe, chegou uma carta para você, ela disse, me entregando um envelope elegante. Era a fundação que eu havia criado 2 anos antes, com parte da herança do meu marido. O Lar e Dignidade havia se tornado um refúgio para mulheres mais velhas que sofriam abuso ou abandono familiar. O que começara como uma forma de honrar minha própria experiência se transformou em algo muito maior. O que está escrito? Perguntou Dawn, limpando as mãos no avental. Eles estão nos convidando para a inauguração da 3ª casa, respondi, sentindo aquela profunda satisfação que só vem de saber que sua dor serviu a um bom propósito. Eles vão abrigar mais 15 mulheres. Nesses anos, ajudamos mais de 50 mulheres a reconstruir suas vidas. Algumas chegaram, como eu, despojadas de sua dignidade por filhos ingratos ou parentes abusivos. Outras chegaram sozinhas, sem família, mas com histórias semelhantes de abandono e maus-tratos. A campainha interrompeu meus pensamentos. Dal foi abrir e voltou com um sorriso misterioso. Mãe, você tem visita. Atrás dela, apareceu o juiz aposentado David Morales, acompanhado por uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Senhora Maeve, ele me cumprimentou com aquele sorriso caloroso que guardava desde jovem. Quero lhe apresentar minha esposa, Helena. É uma honra conhecê-lo, disse Helena, pegando minhas mãos. David me falou muito sobre você. Ele disse que você foi uma das pessoas mais importantes na formação profissional dele. Ele exagera, respondi, mas fiquei profundamente comovido. De jeito nenhum, insistiu David. E é por isso que queríamos convidá-lo pessoalmente. A Associação de Juízes Aposentados vai lhe conceder um prêmio pelo seu trabalho com a fundação. Isso não é necessário, comecei a dizer. Sim, ele me interrompeu. Sua história inspirou muitos de nós a refletir sobre a verdadeira justiça, aquela que vai além das leis escritas. Depois que eles foram embora, Dawn e eu nos sentamos na varanda enquanto Serenity brincava com suas bonecas. O jardim estava mais bonito do que nunca. Eu havia contratado um jardineiro, mas ainda cuidava pessoalmente das violetas africanas que meu marido tanto amava. Sabe o que eu mais admiro em você, mãe? Dawn me perguntou de repente. O que? Que você nunca ficou amargurado depois de tudo que te fiz passar. Depois de toda a dor, você nunca deixou que isso endurecesse seu coração. Claro que fiquei amargurada, admiti. Houve noites em que o ressentimento me consumia por dentro. Mas seu pai me ensinou algo muito valioso na carta dele. O que ele te ensinou? O verdadeiro poder não vem da vingança, mas da capacidade de transformar a dor em algo útil para os outros. Dawn assentiu, compreendendo que ela própria havia vivenciado essa transformação. Agora ela se voluntariava na fundação, usando sua própria experiência para aconselhar jovens mulheres que haviam se envolvido em relacionamentos tóxicos. Você descobriu o que aconteceu com Dave? Ela perguntou. Minha advogada, Vitória, me disse que ele se mudou para outra cidade. Parece que ele se casou de novo. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa com tudo isso, mas, sinceramente, isso não me diz mais respeito. Você nem está curioso? Não, respondi honestamente. Aprendi que algumas pessoas só entram na sua vida para te ensinar lições.
Depois que você aprende a lição, pode deixá-las ir. Serenity veio correndo com as bochechas rosadas de tanto brincar. Vovó, você pode me contar a história da vovó corajosa? Era a sua história favorita, uma versão adaptada para crianças do que havia acontecido. Na minha versão, a avó descobriu que tinha poderes mágicos e os usou para proteger sua família de um grande dragão mau. De novo, fingi reclamar, mas já estava levantando-a para sentá-la no meu colo. Sim, e não se esqueça da parte em que o bom juiz a ajuda. Ao contar a história pela enésima vez, pensei em como o destino era estranho. Precisei perder tudo para descobrir o que realmente tinha. Precisei chegar ao fundo do poço para encontrar minha verdadeira força. E felizes para sempre? Perguntou Serenity quando terminei. Felizes para sempre, concluí. A corajosa avó encontrou seu final feliz. Você encontrou seu final feliz, vovó, disse Serenity. Olhei ao redor. Dal estava arrumando a mesa para o jantar. O jardim estava florido. Minha linda neta estava em meus braços. E a carta da fundação prometia ajudar ainda mais mulheres. Sim, meu amor, respondi. Eu fiz. Naquela noite, depois de colocar Serenity para dormir, sentei-me na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e as cartas que chegavam semanalmente das mulheres que havíamos ajudado. Uma senhora idosa de 75 anos agradeceu-me por lhe dar coragem para enfrentar o filho abusivo. Uma senhora de 60 anos me contou que havia recuperado sua casa depois que os netos tentaram roubá-la. Cada carta era uma confirmação de que minha experiência tinha um propósito maior que minha própria dor. Dawn sentou-se ao meu lado com sua própria xícara de chá. No que você está pensando, mãe? Sobre o seu pai, admiti. Como ele ficaria orgulhoso do que construímos. Tenho certeza de que ele está nos observando, murmurou Dawn. E sobre você, continuei, como estou orgulhosa da mulher que você se tornou. Aprendi com os melhores, ela respondeu, pegando minha mão. Sentamo-nos em silêncio, apreciando a tranquilidade da noite. Ao longe, ouvia-se o ruído suave da cidade. Mas ali no nosso jardim, a paz reinava. Eu te amo, mãe, Dawn sussurrou. E eu te amo, querida, respondi. Sempre te amei, mesmo nos momentos mais sombrios. E era verdade. O amor de mãe transcende mágoas, decepções e traições. É mais forte que o orgulho, mais duradouro que o ressentimento, mais poderoso que qualquer fortuna. Naquela noite dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupações. Eu havia encontrado algo que valia mais do que todo o dinheiro do mundo, a paz de saber que havia usado minha segunda chance com sabedoria. No fim das contas, não se tratava de quanto dinheiro eu tinha ou de quanto poder eu havia exercido. Tratava-se de transformar minha dor em propósito, minha humilhação em força e minha experiência em sabedoria para os outros. Aprendi a lição mais importante de todas. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para mudar sua história.